Há uma sutil diferença entre dúvida e incredulidade. A incredulidade é um pecado gravíssimo. Boa parte dos israelitas não entrou na terra prometida por conta da incredulidade. É um pecado grave. Agora, qual é a diferença entre incredulidade e dúvida? A incredulidade é a ausência da fé. A dúvida é a fraqueza dela. Só pode duvidar quem tem fé. Esse é o paradoxo. O incrédulo não pode duvidar, porque o incrédulo não tem fé. A dúvida é uma fraqueza da fé. Então percebam, mesmo os mais santos homens na história estavam sujeitos à dúvida e muitos deles duvidaram. A dúvida reprovada por Tiago é uma falta grave, um tipo forte de dúvida que o leva a viver de forma inconsistente em relação a Deus. Gênesis 17, por exemplo, capítulo 17, versos 15 e 18, Abraão duvidou da promessa, chegando a rir quando Deus lhe disse que lhe daria um filho. Mas, ao mesmo tempo, Paulo escreve na carta aos Romanos que Abraão não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa. E quando a gente lê o relato de Gênesis 17 e de Romanos 4, parece uma contradição. Abraão duvidou ou creu? Ele creu e duvidou. Abraão demonstrou uma fé consistente ao longo de toda a sua jornada. Tiago não está dizendo que as orações nunca são respondidas quando existe algum grau de dúvida. Se fosse assim, você nunca seria ouvido. Em algum momento, o cristão poderá manifestar algum nível de dúvida, pois a nossa natureza é humana e frágil. Um autor muito competente, um biblicista do Novo Testamento, ele diz assim: a fé de Abraão não foi sempre infalível e forte. Ele teve seus momentos de dúvida e desespero. Ainda assim, Abraão recebeu a promessa de Deus e Deus o abençoou. Isso é muito confortador para mim. Porque geralmente quando nós pensamos na figura do homem de Deus, dos símbolos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da história da igreja, a gente sempre pensa em pessoas impecáveis, infalíveis, mas todos eles tinham os pés de barro. E Abraão, tal como Sara, sua esposa, riram. Tanto é que Deus, de forma irônica, falou: já que vocês riram, o nome do menino vai ser Riso. Isaac em hebraico é riso. Toda vez que chamava o nome do menino, estava chamando, lembrando. E a gente riu, olha aí, ó. Riso, riso, vem cá, riso, pega água. Isaac é riso em hebraico. Tiago está repreendendo aqui, censurando um tipo de dúvida que é inconsistente com a nossa profissão de fé, que é inconsistente, o que é constante na jornada. Isso é perigoso. Eu vou dar outro exemplo que é mais forte ainda, em alguma medida. Eu vou pregar sobre isso aqui quando chegarmos no capítulo 9 de Marcos. O pai do epilético, está escrito assim: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Um homem procurou Jesus porque o filho estava doente e possesso de um espírito maligno. E Jesus perguntou a ele se ele acreditava mesmo. E ele deu uma resposta que é impressionante. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Quem pode entender esse mistério? Havia fé e dúvida. É um paradoxo. Eu quero sugerir para vocês um livro, eu li alguns anos atrás, um livro do Os Guinness, O Mistério da Dúvida. Ele trabalha esse texto com muita propriedade. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus orou, Jesus ouviu a oração daquele pai, ele curou aquele rapaz. Havia fraqueza na fé, mas não ausência de fé. Por isso Jesus o libertou. Então, a incredulidade é a ausência de fé. A dúvida é a fraqueza da fé.